Então, pessoal, boa noite. Deixa eu ver se eu estou com o volume máximo. Boa noite. Na aula passada, nós paramos no slide número 31, tá bom? Então, eu vou anotar aqui. Hoje é dia 11 de março. Início, slide 30, 31, tá? Então, se a situação a nível de trovoada, relâmpago e tudo mais piorar, eu vou ter que desligar o computador, porque senão vai queimar tudo. Porque aqui está mais ou menos 1.100 metros de altitude, então a situação às vezes fica difícil com relação a temporal, tá? Mas enquanto a coisa estiver assim mais light, então a gente continua, tá bom? Enfim. Boa noite a todos de novo, né? Então, a gente tinha terminado mais ou menos nessa. Só estou dando essa voltadinha no slide. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ah, então tá bom. Eu botei o volume bem altão, porque hoje eu estou em outro lugar. Quinta-feira, às vezes eu tenho que ficar aqui, porque senão eu atrapalho os outros movimentos da casa. Então, aqui eu fico um pouquinho mais longe dela, eu até posso. Agora melhorou? Eu trouxe o computador um pouquinho mais para mim. Mais para perto. Melhorou, Tatiane? Então, olha só, agora eu estou um pouco mais perto do computador. Então tá bom. Vejam se o equipamento de vocês também está com um volume legal. Eu botei aqui no notebook o maior volume para vocês poderem me ouvir bem, tá bom? Então, só retornando, mais ou menos na parte que a gente parou na semana passada, a gente estava vendo as diferenças estruturais a nível histológico entre as veias e as artérias, né? E o que a gente tinha visto, só para relembrar vocês, que as veias tinham essas válvulas como se fossem umas semiluas, né? E que essas válvulas não existiam nas artérias, ok? Isso é contínuo com relação ao endotélio, tá? E essas semiluas, essas válvulas, são exatamente para evitar o refluxo do sangue, por conta das veias drenarem o sangue do corpo em direção ao coração. Mas eu ia falar um outro negócio sobre isso. Sim, vejam que aqui o corte é mais ou menos longitudinal. Muitas das vezes, quando a gente vê o corte histológico numa lâmina, a gente vê o corte transversal, tá bom? Dos vasos sanguíneos. Uma vez ou outra, a gente vê um corte longitudinal e, muito raramente, mesmo no corte transversal, a gente consegue ver uma parte da semilua, tá? Mas se a gente faz um corte longitudinal, muitas vezes a gente vê as semilus por conta delas estarem atravessando o vaso sanguíneo de um lado ao outro, e quando a gente corta assim, e o vaso está correndo nessa direção, dá para a gente observá-la bem. Bom, então tem o endotélio, né, que é a túnica íntima. Depois a gente tem a lâmina basal. E aí a gente tem a túnica média, tá? A lâmina basal, proporcionalmente, aqui é um pouquinho mais espessa, aqui é um pouquinho mais fina. Mas quando a gente chega na túnica média, a gente percebe nitidamente uma diferença entre a espessura de uma e de outra. Ou seja, a túnica média, é claro que na artéria tem que ser mais robusta, exatamente por tudo que eu tenho falado para vocês anteriormente, tá? A lógica é essa, tá? E o que a gente vê quando a gente compara a túnica adventícia, que é a mais externa, de uma artéria, com relação à túnica média? A túnica média é proporcionalmente mais espessa do que a túnica adventícia. Isso a gente não vê quando a gente observa a veia.
A veia, a túnica média, é modesta, e a túnica adventícia, que é a mais externa, ela é mais robusta, tá? Lembrando que a adventícia é sempre de tecido conjuntivo, tá? Então, isso a gente já tinha visto tudo na aula passada. Eu só estou fazendo o sisteminha recordar a viver, tá? Então, a gente tinha visto tudo isso, só que a composição da túnica íntima e a composição da túnica média, tá? No caso das artérias. Ixi, os trovoadinhos estão animados. Então, a túnica adventícia, que é mais externa, ok? E ela é sempre de tecido conjuntivo. Então, a gente tinha entrado nas artérias elásticas de grande calibre, musculares de médio calibre, pequenas artérias e arteríolas, né? Porque a gente sabe que a partir do coração elas são bem robustonas, à medida em que a gente vai se afastando do coração, elas vão ficando cada vez mais delgadas, ou mais fininhas, ou com calibre menor, tá bom? Então, queridos, eu não vou ficar chovendo no molhado, porque a gente já falou bastante sobre isso, né? Lembrando que, então, o que predomina na túnica íntima é o epitélio, que chama-se endotélio, tá? Na túnica média, o que prevalece, obviamente, é a camada muscular. E a existência ou não, dependendo do tipo de vaso, daquele tecido elástico que a gente sabe que é exatamente para suportar a pressão que está sendo, do sangue que está sendo bombeado fortemente. E a adventícia é como se fosse um invólucro, né, externo, que é de tecido conjuntivo. Basicamente é isso. A gente pode ficar discutindo fortemente com relação a isso, mas é um pouco chovendo molhado, como eu disse para vocês, porque é repetição. Eu não vou ficar me debatendo com isso, porque tudo mais, no máximo eu vou mostrar as imagens, tá? Aqui a gente tem uma artéria elástica, num aumento um pouquinho menor e num aumento maiorzinho. Então, aqui a gente vê a camada mais interna, aqui a camada média, e aqui a camada mais externa, com o número 3 também apagadinho. Aqui, essa técnica dá para ver muito bem as lâminas elásticas. Obviamente, isso aqui é uma artéria, tá? E aqui são os vasos sanguíneos que estão na túnica adventícia, que a gente chama de vasa vasorum, tá? Aqui outros cortes, em que a gente vê aqui, como o aumento é muito grande, bem grandinho, a gente consegue ver a partezinha de tecido conjuntivo que está embaixo do endotélio, tá? Aqui a gente consegue ver a vasa vasorum na túnica adventícia e a gente consegue ver com as setinhas aqui as lâminas elásticas, ok? Então, não vou ficar, de novo, mostrando detalhe por detalhe, mas quando a gente vê esse tipo de formato, o que a gente pensa imediatamente? Formato interno no corte histológico está bem simétrico, está bem arrumadinho, o vaso não está distorcido. Então, isso provavelmente é uma artéria, tá? A gente viu que as veias, em geral, quando você faz um corte, elas ficam um pouquinho mais amassadas e distorcidas, sem uma forma muito bem definida, igual as artérias, tá? E o que mantém as artérias exatamente assim, com esse formato tão bonitinho, é a presença das lâminas elásticas, tá? E que a gente, quando vai aumentando, é claro que a gente vai vendo melhor. Meu Deus, tem sempre ficou certinho. E aqui são detalhes. Depois, quando vocês forem rever os slides, revejam com bastante cuidado para poder não perder esses detalhezinhos. Eu não vou ficar me detendo neles, porque, assim, a maior parte deles eu já falei para vocês, tá? Então, eu só vou fazer uma observação e destacar alguma coisa que seja um pouquinho mais significativa e que não tenha sido observado nos demais cortes que a gente observou. Então, aí a gente vai falar da aorta. A aorta é uma artéria
de grande calibre. Então, olha só como é que é a túnica média dela. A adventícia fininha, a íntima aqui, com esse aumento, dá para ver a túnica íntima, mas ela é bem delgadinha. E a túnica média, ela é robustona. Ela é muito grande, exatamente por conta da necessidade dela conseguir suportar. Então, aqui a gente tem mais ou menos repetição disso, né? Então, assim, por que eu coloquei tantas imagens para vocês? Porque uma coisa também é a gente observar a imagem no slide. E outra coisa, quer dizer, às vezes é muito parecido, mas de tanto vocês verem aqui no slide, eu espero que quando vocês cheguem na semana que vem ao vivo e a cores lá para poder ver os vasos sanguíneos, vocês realmente consigam ver mais ou menos o que a gente está destacando aqui, tá bom? Isso que é o mais importante. Idem, túnica média bem grossona, vasa vasorum sempre na adventícia. Essa aqui é a horta, né? A gente viu que nas veias a gente pode ter vasa vasorum na túnica média, mas de um modo geral, nas artérias a gente só tem na adventícia. Não é dizer que só tem, né? A gente pode pegar um corte ou outro que tenha um resquício de vasa vasorum entrando bem pela beiradinha da túnica média, mas de um modo geral, ela prevalece na túnica adventícia, tá? E aqui mais cortes em que a gente está vendo a parte oca da artéria, da horta, né? A túnica média sempre grossona e a adventícia aqui, modestinha. Na verdade, isso aqui ainda não é aqui que é mesmo a adventícia, tá? E aqui uma ampliação da parte da túnica média. Então, é óbvio, à medida em que a gente vai diminuindo o calibre, a quantidade de fibras elásticas e a quantidade de fibras musculares vai diminuindo, tá, gente? Aí tem uma questão de nomenclatura que eu acho pessoalmente relevante. Então, aqui, gente, de novo, artérias, né? Com aquele aspecto. Aqui é que não dá para a gente ver como a gente está usando aqui a metoxilina e a eosina, não dá para a gente ver de forma muito clara as lâminas elásticas, tá? E aí tem as coresinhas para a gente poder visualizar melhor. Aqui as setinhas estão mostrando o endotélio, tá bom? As células lá. E aqui, verde escuro, verde médio e verde claro, a gente consegue ver íntima, média e adventícia, tá? E as setinhas estão destacando que é importante. Agora as veias, né? Isso tudo eu já falei, vou passar. Aqui, sempre sanguinho dentro, que eu falei para vocês. Então, grande parte dos cortes histológicos de veia a gente vê o sangue dentro. Resíduo de sangue, né? Isso é muito menos comum em artérias. É isso que eu já falei para vocês. Aqui, um monte de sangue. Estão vendo? Aquilo que a gente viu, aquele modelo de ser oval, redondinho, nas veias a gente não consegue visualizar isso. Fica bem irregular, tá? Depois, então, olhem com calma. Todos os setinhos aqui no endotélio. Aqui é a túnica média. E aqui é a túnica adventícia, tá? Aqui eu achei que eu tinha mostrado isso para vocês. Eu não mostrei isso não para vocês? Eu tinha ido mais na frente, não tinha. Eu não tinha mostrado isso? Via centro lobular, espaço porta.
Eu já tinha mostrado isso pra vocês. Eu tô meio repetindo, não tô? Eu já não tinha mostrado isso pra vocês? Agora que eu tô vendo, eu acho que eu copiei errado. Eu tava bem mais na frente. Rapaz. Acho que eu tinha mostrado, agora que eu tô vendo. Eu falei, gente, já mostrei isso aqui pra eles, então vamos mais pra frente. Essa artéria, por um acaso, tá com sanguinho no meio, mas é muito difícil de ver. Mas olha como a parte da túnica média bem carnudona. É muito claro pra gente ver, né? Aqui o vaso vasórum, isso aqui é um outro tipo de coloração. Não é hematoxilina eosina, porque ela fica roxa. Eu tinha mostrado isso para vocês. Mostrei os alvéolos pulmonares, são todos abertinhos. E aqui alguns vasozinhos, né? Eu tinha mostrado isso. Sempre eu parei. Enfim. Eu acho que eu já estava perto do coração, de falar sobre o coração. Era isso. Sim, já tinha passado por isso. As arterilas, as venas, eu acho que tinha passado por tudo isso. Aqui também. Acho que sim. Aí chegamos no coração, sim. Eu acho que eu tinha parado aqui. Eu tinha parado em 62. Deixa eu só anotar. Não foi isso? Foi nessa imagem. Eu quase juro que é junto. Porque como a gente teve a interrupção para falar para falar da estufa escola, falou o professor Alexandre, e falou o professor Leandro Vairo, eu acabei me distraindo não copiando direito. Mas então, agora a gente vai aumentar bastante. Então, o coração vocês já sabem que tem 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. É bem legal porque isso aqui de alguma maneira, esse geralzinho, ajuda vocês a repescarem as coisas que vocês estão vendo lá com o professor Hugo. Então os átrios recebem sempre o sangue e os ventrículos sempre bombeiam o sangue, tá bom? E a gente vai ver hoje, se Deus quiser, não sei que horas são já, são 5 para as 9. A gente vai ver o desenvolvimento embrionário do sistema cardiovascular. Eu acho que eu não vou conseguir dar tudo, porque tem muita coisa, tem muito slide, mas assim, pelo menos uma boa parte eu quero mostrar para vocês, né? E o que é o coração? De um modo um pouquinho simplista falando, né? O coração é um grande vaso que é modificado, né? Na verdade, ele é formado inicialmente por 2 tubos separadinhos durante a vida embrionária. Esses tubos depois eles se juntam, né? Formando o coração primitivo. E aí ele vai se torcendo, se modificando e formando depois os septos. Quer dizer, os septos vão surgindo e vão separando as cavidades ou as câmaras que compõem o coração. Tá bom? Ele começa bem aqui, na verdade, antes do lugar onde vai formar a cabeça, né? Só que depois, com a dobradura do embrião, ele vai para uma posição mais ventral e a gente vai ter a oportunidade de ver isso lá nos slides, tá? Então, eu aumentei aqui bastante imagem para a gente poder ver todas as camadas. Vocês já devem ter visto com o professor Hugo, e vocês certamente vão ver na aula de anatomia na aula que vem, prática, que o que envolve o coração é como se fosse uma membranona meio fibrosa, e tem uma parte mais fibrosa externa e a outra menos interna, é chamada de pericárdio, tá? É uma parte que fica como se fosse um invólucro do coração, tá bom? Aí a gente tem, aqui foi um corte como se fossem várias camadas para a gente poder ver meio tridimensionalmente se a gente tivesse cortado e visto, por exemplo, não dava para ver isso no microscópio, mas dava para ver numa super lupa grande, talvez desse para ver, não com tanto detalhe, mas até um certo ponto daria para ver. Então essa parte aqui é o pericárdio. A gente vai ver que o subpericárdio também tem subdivisões. Aqui, esse meio grandão, gorducho, obviamente, meio rosinha avermelhado,
é a parte muscular do coração, tá? Que é o miocárdio. E essa camadinha é como se fosse um revestimento interno, ele é chamado de endocárdio. Então, na verdade, peri, de periferia, endo, de parte de dentro, e mio, porque é muscular e realmente está na posição mediana entre as duas extremidades, né? Agora eu vou ter que voltar aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Então, olha só. O pericárdio é esse aqui. Deixa eu dar uma limpadinha de novo, só vou mudar a posição. Então, o pericárdio é essa estrutura, como se fosse uma membraninha que envolve, o que reveste o coração, tá bom? E ela consiste em dois componentes. Uma parte que é mais fibrosa e outra parte menos fibrosa, tá? Então, aqui a gente vê que a parte mais externa é a parte mais fibrosa, mais resistente. E a parte, vocês vão ver isso lá na aula de anatomia, dá para ver relativamente bem isso. A questão é que, como eu falei para vocês, como as peças já estão conservadas, elas. Já voltei, já voltei, já voltei, já voltei. Estão me ouvindo? O sinal da internet caiu, porque agora eu tô sem cabo. Ah, que bom, graças a Deus. Ai, ficou tudo. Quando começou a dar uma. Como saiu os slides, vieram assim os rostinhos de vocês, eu falei, ih, ferrou. Caiu a minha internet, a minha conexão. Mas consegui voltar. Então, de novo. Então, o pericárdio fica externamente ao coração. Mas ele tem dois componentes, que são separáveis, entre aspas, anatomicamente. Tá? E dá para a gente perceber algumas modificações estruturais. O mais externo é o pericárdio fibroso. O mais interno é o pericárdio seroso, tá? Aqui nesse cortezinho dá para ver que o fibroso está bem do lado de fora e está nesse lilazinho claro. E o seroso, eu não vou botar até os nomes dos caras não, é esse meio roxinho, ou um lilás mais forte, tá? Ele está logo em contato com a parte muscular, que é o miocárdio, tá? E depois que o miocárdio, que é bem gordão, bem carnudo, a gente consegue ver o endocárdio, que é o que está pelo lado de dentro. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de um coração de boi fresco, e aí dá para a gente ver essas partes todas bem delimitadas, né? Por isso que eu falei que não precisava ser o coração de um ser humano. Pode ser o coração de um, de, um, de um grande mamífero, por exemplo, né? Tem que ser de um mamífero para a gente poder ver. Você já viu? Então, você já viu que tem. Quer dizer, talvez você, quando tivesse visto, talvez, Tchellen, você não tenha visto assim, com um olhar de ciência assim, tão profundo, né? Mas é legal quando a gente observa as camadinhas, né? A camada mais externa. Isso na verdade, você está vendo ainda a nível superficial, à medida que a gente vai
aumentando o tamanho das coisas, é que a gente vai ver realmente com mais detalhe, mas é bem bacana, né? Você deve ter visto que isso é meio esbranquiçado, né? Chamei para ver como é que era. Ah, que legal, que legal! Isso é bem legal, porque assim, você deve ter visto que mesmo que ele tenha sido congelado, tivesse sido descongelado, o que vocês vão ver lá na anatomia vai ser razoavelmente diferente. Aquela textura, a textura inclusive das membranas, né? Da parte que reveste a parte de dentro. Ah, que legal! Ah, então tá, que bacana. Então você prestou bastante atenção, você deve ter aproveitado bastante. Mas assim, o coração que você viu de boi estava fresco ou estava conservado? Estava fresco. E esse que foi o pulo do gato. Você realmente teve uma experiência especial. Muito legal, muito legal, muito legal. Agora, quando você vê lá no anatômico tem, como ele já está normalmente no formal há mais tempo para conservar, ele fica muito diferente do fresco. Ele perde completamente a elasticidade, ele perde a cor, ele fica com um aspecto horrível. Fica com uma coloração difícil de definir. É muito feinho, né? Mas quando a gente vê o coração de um boi, por exemplo, fresco, é lindo. A musculatura, o pericárdio, o endocárdio, né? Você deve ter tido uma experiência bem legal, Natiele, que certamente vai acrescentar muito na sua bagagem, né? É muito vermelhão, muito vermelho. Porque a fibra muscular é estriada cardíaca, né? E aí ela é bem vermelhona mesmo, bem vermelhona. E aí ela tem muitas fibras vermelhas e menos fibras brancas, né? Lembra que quando eu falei sobre... Vocês não devem lembrar mais, mas se vocês já pescarem lá o material que eu falei sobre tecido muscular, no geralzão, no período passado, eu falo sobre isso, né? As concentrações de fibras brancas ou vermelhas em alguns tipos de tecidos específicos, né? E aí, é claro que o coração tem trocentas fibras vermelhas. Eu acho que só tem fibra vermelha, se não me engano, no coração. Alguns outros músculos esqueléticos é que tem mais fibras brancas. Mas eu acho que o coração só tem fibra vermelha, se eu não me engano. Agora, nesse momento, eu não estou de pé junto, não, mas eu acho que. Mas vamos lá. Então, aqui é meio detalhe com nome para decorar. E vocês sabem que eu sou meio avesso esse negócio que vocês terem que decorar. Eu quero que vocês vejam e que consigam entender as estruturas microscopicamente, tá? Quando a gente vê na semana que vem o tecido do coração no microscópio, o que vocês vão ver com um aumento menor é uma coisa assim, que eu estou passando a mãozinha. Ih, não, uma mãozinha tinha sumido. Estou passando a mãozinha aqui no lado esquerdo da imagem, tá? A gente tem duas imagens. Uma do lado direito, que está num aumento bem maior, e um do lado esquerdo. A do lado esquerdo, a gente consegue ver, aqui onde eu estou passando a mãozinha na imagem, é o endocárdio, aqui é a cavidade cardíaca, aqui é o endocárdio. Tudo isso aqui, a gente já está dando para ver, é inequívoco, é o miocárdio, tá? Fibra muscular cardíaca que não acaba mais, né? E essa camadinha bem fininha aqui, como se fosse um invólucrozinho, uma membraninha, é o pericárdio, tá bom? Aqui a gente tem um aumento maior. Então a gente consegue ver uma parte do miocárdio, os vasos sanguíneos, alguns vasos sanguíneos, tá? E aqui o epicárdio, que é de tecido conjuntivo, então ele é meio fofinho, tá? Esse daqui é o epicárdio, que é o que está do lado de fora do coração, tá? Envolvendo o coração externamente. Então, aí normalmente a gente fala que o coração é composto por dois silícios de fibras musculares. O atrial e o ventricular. O atrial vai formar as paredes dos átrios. E o ventricular vai formar as paredes dos ventrículos, tá?
Então, as válvulas que separam os átrios dos ventrículos tem uma parte de tecido conjuntivo fibroso, tá? Isso também aumenta a resistência ao atrito. Vamos pensar, será que o sangue se atrita com o coração? Sim, professor, o sangue se atrita sempre, a vida inteira, com as paredes internas do coração. Ok? E as válvulas estão lá para fechar e segurar a peteca, né? Jogando de um lado para o outro, ajudando a não haver um refluxo, em grande parte dos casos. Tem pessoas que têm problema nas válvulas, e aí uma parte do sangue que deveria estar sendo bombeado para um outro lugar diferente, um outro compartimento, na verdade, acaba voltando para aquela cavidade de onde estava vindo, tá? Então as válvulas também estão fazendo esse tipo de controle. E elas estão sofrendo um atrito, vocês já devem ter visto, ou no Fantástico, ou em algum filme, ou sei lá, filme científico, mostrando o coração como se fosse uma filmagem, a parte interna do coração. E aí as válvulas abrem e fazem assim, uá! E aí sai um monte de sangue. Depois ela fecha. Depois faz uá de novo. Depois faz uá de novo. Né? Imagina a quantidade de atrito que aquela válvula sofre. Não só o atrito do átrio e dos ventrículos, né, com o sangue que está ou entrando ou sendo jogado para fora, mas as válvulas que têm esse movimento de abrir e fechar, nossa, elas estão sofrendo um atrito pela passagem do sangue ali de forma muito ativa. Então, é claro que a gente precisa ter um tecido conjuntivo fibroso exatamente para aumentar a resistência dessas estruturas ao atrito do movimento do sangue dentro do coração, tá? Então, mais importante, talvez, do que decorar uma montoeira de nome e um monte de detalhezinho que eu coloco só para instruir vocês no geral e para que vocês, vamos dizer, se apropriem melhor dessas informações, na verdade, a intenção não é que vocês decorem minimamente todas aquelas letrinhas que estão ali. Né? É só para que vocês entendam o espírito da coisa. Mas por que eu estou fazendo algumas intervenções e falando coisas que não estão no slide? Né? Para que vocês reflitam sobre o atrito do sangue nos vasos sanguíneos e dentro das cavidades cardíacas e nas válvulas cardíacas. Né? A gente não costuma pensar sobre isso. Né? E aí, por que alguns tipos de tecido estão em alguns tipos de lugares específicos? Eles estão ali para desempenhar funções específicas. E a gente nunca pode deixar de esquecer isso. Isso é o pulo do gato. É além da decoreba, do óbvio. Tá bom? Porque se você decorar tudo e você não aprender a pensar sobre por que esses tipos de tecidos são mais gordinhos nos lugares, mais fininhos no outro, ou eles têm um aspecto assim ou assado, dependendo do lugar onde eles estão, na verdade, o que você está fazendo é só decorar e você vai esquecer tudo. Agora, a gente pensar sobre por que aquela estrutura é daquele jeito. Por que tem tecido conjuntivo fibroso ali ou lá? Por que a parte que envolve o coração de forma pericárdica, a parte mais externa é mais fibrosa? Na verdade, ela está envolvendo o coração como um todo. Então, ela tem que proteger o coração. Então, é claro que ela tem que ser mais fibrosa. Porque o coração, gente, está batendo dentro de uma cavidade. O coração não está solto, como se fosse um sino balançando no ar. O coração está dentro de um compartimento. Tá? E aquele espaço, né, que é a cavidade pericárdica, ela tem um espaço. O coração bate e se movimenta ali dentro daquela cavidade. Como vocês já devem estar vendo em anatomia e fisiologia. Tá? E aí, tem casos, por exemplo, em que o coração da pessoa começa a crescer e que a cavidade pericárdica começa a ficar, entre aspas, apertada para o coração bater. E aí o coração já não tem um batimento tão eficiente. A drenagem dos líquidos do corpo também passam a ser ineficientes. Ok? Tá? Então, na verdade, o coração está se movimentando dentro de uma caixa.
Então, é claro que o invólucro mais externo do coração tem que ser mais resistente, mais firmão, para poder exatamente suportar essa coisa dele estar dentro de uma cadeirante. Tá bom? A gente vai ver que depois tem primeiro um pedúnculozinho, depois o pedúnculozinho desaparece. É bem interessante a gente ver durante o desenvolvimento embrionário. Mas enfim, aqui a gente está vendo um aumento menor, tá? A disposição das fibras cardíacas, e aqui a gente está vendo um aumento maior a disposição das fibras cardíacas, tá? Enfim, a gente já tinha visto os cardiomiócitos quando a gente viu o tecido muscular estriado cardíaco, tá bom? Eles têm um aspecto diferente do músculo estriado esquelético, né? Ele tem como se fossem os prolongamentos assim, né? É engraçado, diferente. E ali nessa imagem anterior dá para ver isso de forma muito clara. É. Talvez para quem esteja vendo essas imagens pelas primeiras vezes, talvez não seja muito claro, mas o que eu posso afirmar para vocês é que um corte longitudinal das fibras musculares cardíacas é bem diferente de um corte longitudinal de fibras estriadas do músculo esquelético, tá? Então, essas aberturas assim, de vez em quando a gente vê como se a musculatura tivesse se esgarçando, a gente não vê na musculatura estriada esquelética, tá? Mas é uma característica de diferenciação em relação à fibra muscular cardíaca. Aí eu não vou fazer vocês decorarem isso não, tá bom? Então, mas cada um desses cardiomiócitos existem funções diferentes, tá? Então, por exemplo, os contráteis servem para contrair a musculatura, auxiliam o coração a se contrair. Os nodais, eles na verdade são responsáveis pela contração rítmica. Porque se a contração acho que vocês entendem o que é um ritmo, né? Ou seja, tem que cada compartimento tem que se movimentar de forma organizada junto com os outros, porque está todo mundo grudadinho no outro, né? Assim, né? Aqueles dois tubinhos que eu falei para vocês lá no início da nossa vida embrionária estão grudadinhos um no outro. Se não tiver organizado, então esse fluxo, essa movimentação de sangue dentro do nosso corpo vai estar seriamente comprometido. Então, tem que. É a tal da. Vocês viram hoje sístole e diástole, não viram? Com o professor Hugo, que ele deu pressão arterial, não foi isso? Então já dá para vocês entenderem melhor. Então, vão juntando essas informações microscópicas com o que vocês estão vendo lá nas informações macroscópicas, tá bom? Então, existem os cardiócitos diferentes, ou os cardiomiócitos diferentes, que têm funções diferentes, ou seja, existe divisão de função dentro dessas células, tá? E aqui são algumas estrias longitudinais que dá para a gente ver, mas a gente já tinha visto isso quando a gente viu musculatura estriada cardíaca, tá? Aí tem os espaços intercalares. Aí a gente tem as fibras de Purkinje, né? Elas são diferentes das fibras musculares cardíacas, porque elas têm um diâmetro maior, tá? Ok? Aqui as fibras de Purkinje, aqui, 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 né? Enquanto os miócitos, essa coloração não está nenhuma Brastemp não. Mas essa daqui é o revestimento interno,
tá? E aqui a gente já tem a túnica média, tá bom? Aqui são as figuras de Purkinje. Elas, na verdade, elas ficam mais vazadas assim quando a gente faz o corte histológico, tá? Mais adelgaçadas. Aqui, aqui. Mas a gente só consegue definir melhor quando a gente faz um aumento bem grandão. Isso aqui eu não me lembro qual aumento é, mas acho que aqui é 100 vezes. Isso aqui tá bem grandão. Tá bom? E o endocárdio, que na verdade tem vasos sanguíneos pequenininhos abaixo do endotélio. Por quê? Porque o endotélio, que é também o que reveste os vasos sanguíneos, a gente sabe que todo o epitélio é avascular, tá? Então, o que tem embaixo dele, além da lâmina basal, é normalmente tecido conjuntivo. E aí, o que vai ter lá? Vaso sanguíneo, nervo, as fibras de Purkinje que ajudam a organizar essa coisa do batimento cardíaco, bereré, bereré. E aqui, visivelmente, o endocárdio e o miocárdio, tá? E nós acabamos esses slides. Então, eu vou interromper aqui. Correção. Opa, que bom. Vai dar para a gente adiantar um pouco do outro, porque eu estou preocupada em não dar. Então, eu vou tirar esse arquivo, tá? E vou botar o outro. Esse aqui. Esse. Ué, por que tem dois? Agora eu fiquei confusa. Ele está carregando, tá? E convertendo. Por que tem dois arquivos gigantes? Ah, sim, eu sei. O outro eu fiz umas modificações. Esse daqui não. Esse não, esse é mais velho. O bom é esse mesmo que vocês vão assistir, que está organizado de forma certinha as imagens. Então, vamos lá. Eu acho isso muito legalzinho. Vocês estão me ouvindo bem? Ou a vozinha está muito chumbrega? Tá dando para me ouvir relativamente bem? Ah, que bom. Obrigada, Yasmin. Valeu. Valeu, Jonas. Valeu. Tá ótimo. É porque o meu tom de voz não é lá muito alto, né? Enfim, como eu tô com o notebook um pouquinho distante, eu fico com medo de. Sempre me lembrem, tá, gente? Se por um acaso minha voz estivesse muito desaparecidinha, por favor, me avisem que aí eu chego no. Cheguei um pouquinho mais por via das dúvidas e também porque eu vejo os slides um pouco maior. Então a gente agora entrou na parte da embriologia do sistema circulatório. Então aqui a gente vai ver a formação de vasos sanguíneos, né? E a gente vai ver que no embrião a gente tem uma montoeira de vasos sanguíneos formados em posições estratégicas, mas completamente diferentes, tá? E a gente vai ver a formação, além do sistema circulatório de forma geral, a gente vai ver a formação do coração. Eu acho que não vai dar para a gente ver tudo hoje, mas aí não tem problema na outra aula. De repente, até na nossa aula prática, eu levo o restinho dos slides no pendrive ou no notebook e aí mostro para vocês lá, tá? E aí a gente termina essa partezinha, porque eu acho que a gente não vai ficar 1h30 vendo lâmina, né? Porque vai ser. Então, isso aqui eu queria bem grandão. Então, na verdade, a formação dos primeiros vasos sanguíneos tem início, prestem bem atenção nisso, né? Eu vou ter de forma reduzida ou resumida para vocês verem bem, mas aqui essa imagem é muito legal, tá? Então, isso acontece
em torno da terceira semana de desenvolvimento embrionário. Olha só, isso aqui, o embrião propriamente dito, é isso aqui, tá? Aqui, onde eu estou passando a mãozinha na imagem, é o disco embrionário, tá? Em cima a gente tem a cavidade amniótica, embaixo a gente tem o saco vitelino. Lembrando que no caso dos seres humanos, a gente não tem vitelo aqui dentro, tá? Porque a gente não tem formação de vitelo aqui dentro, tá? Então, a gente aqui tem uma estrutura chamada pedúnculo conector do embrião, era o nome antiguinho. Agora, nos livros mais novos, a gente fala de pedículo do embrião. Eu acho pedículo horrível. Eu coloquei, porque é uma nomenclatura mais recente dos livros mais novos. Mas eu vou falar pedúnculo conector do embrião, então vocês vão saber que eu estou me referindo ao pedículo. Agora, tá tudo verde, né, parecendo Hulk, mas a gente está vendo que o embrião propriamente dito está aqui, tá? E isso aqui não faz parte do corpo do embrião, onde eu estou passando com a mãozinha. Isso aqui é a membrana que envolve o saco vitelino. Isso aqui é formada de um material chamado mesoderma extraembrionário. Aqui, onde os vasos sanguíneos vão se formar, no embrião, propriamente dito, que é no disco embrionário, ele aqui está cortado de lado, tá? Também é o mesoderma. E aqui também tem mesoderma, e aqui tem mesoderma. É extraembrionário. Ok? Isso aqui vai formar o componente que faz parte do embrião da placenta, né? Então, a placenta é formada por dois compartimentos. Uma parte é contribuição do corpo materno e a outra parte é contribuição do embrião em desenvolvimento, tá? Aqui a gente está vendo a parte que é o do componente do embrião em desenvolvimento. Então, isso daqui vai formar o que a gente chama de vilosidade coriônica, tá? Porque ela é proveniente do córeo, que é essa estrutura aqui, que é um anexo embrionário. E como ela vai formar a placenta, e como a placenta tem função de transferir nutrientes do corpo materno através do fluxo sanguíneo, não só nutrientes, mas também gases, etc e tal, pegar catabólicos, enfim, várias funções relacionadas à parte de nutrição e parentes, né? O que acontece? Tem que se formar vaso sanguíneo não só no embrião. Por quê? Isso é o sistema circulatório. O que vai circular pelo sistema circulatório? Sanguíneo. Ah, sim, professora, sanguíneo. E o que o sanguíneo tem que transportar? Transportar gases, nutrientes e catabólicos também. Então, gases, os do bem e os, teoricamente, do mal, né? Gerados pelo catabolismo, e também substâncias que precisam ser detoxificadas do embrião em desenvolvimento. Tá? Então, a gente tem uma parte que vai formar a placenta, que é onde eu estou passando a mãozinha aqui na imagem. Aqui, saco vitelino, que não faz parte diretamente do embrião. Mas a gente vai ver que é importante na parte circulatória, pelo menos no momento inicial, né? Em que a parte venosa e arterial vai sofrer anastomose. Lembra que eu já falei o que é anastomose, né? É quando existe quando os vasos se fundem, né? Os vasos, chamados de vênulos, né? Ou capilares venosos, ou os capilares arteriais, tá? Então, essa rede se encontra exatamente em torno do saco vitelino, tá bom? E aqui dentro, é onde eu estou passando a mãozinha, tá? É onde o embrião está posicionado. Nós viemos desse sanduichinho aqui, que vai se formar, tá? Existe o ectoderma, que está voltado para a cavidade amniótica. E eu estou falando isso novamente porque eu tenho a sensação de que talvez nem todos vocês tenham captado que quando a gente fala do embrião trilaminar, a gente está falando de um disco que tem como se fosse um recheio no meio, gorducho, mas ele tem uma lâmina de tecido
de um lado, epitelial, e o outro e outra lâmina aqui, tá bom? É como se fossem dois pãozinhos e um recheio, tá? Só que ele é inicialmente redondo, depois ele vai ficando com um formatinho de pera, depois ele vai ficando com uma cintura, né? A gente já viu isso no período passado, mas como algumas coisas são dadas de forma mais ou menos rápida, às vezes a gente não pensa muito sobre o que a gente está estudando, o que a gente está vendo. Então, a parte que a gente chama de ectodermo embrionário, ele está voltado para essa cavidade aqui, que depois cresce imensamente, que é a cavidade amniótica, tá? E o endoderma embrionário é essa camadinha de célula fininha, que está voltada para o saco vitelino. E o mesoderma, professora, está aqui no meio. É o recheio, que aqui está tudo em verde também, é onde estão essas. Estão me ouvindo de novo, queridos? Ah, que bom. Tive um picozinho aqui, é porque eu aqui nesse. Obrigada, obrigada pelo retorno. É porque eu, quando estou aqui nesse quartinho, eu não posso usar o cabo. Quer dizer, na verdade, até tem um cabo, mas ele é tão comprido que às vezes é meio complicado de ficar conectando e desconectando. E aí a conexão às vezes dá uma fugida, mas ela depois volta. Vamos ter fé. Mas então, voltando ao que eu estava falando para vocês, nessa imagem. Quando a gente está mais ou menos na terceira semana de desenvolvimento embrionário, e a gente fizer um corte lateral do embrião, né, e nos anexos embrionários, a gente consegue ver formação de pequenas bolsinhas, né? Vamos chamar de bolsinha de forma íntima, o nome não é bolsinha, né? As estruturas que vão depois formar estruturas maiores, se reconectar, né? Ou se conectar, e aí formar um sistema de circulação de sangue, tá bom? E o que é importante, essa imagem, uma das imagens que eu estou mostrando para vocês, é a primeira que eu mostro, porque eu acho que uma das mais importantes é que vocês visualizem em que em vários compartimentos diferentes estão se formando vasos sanguíneos, tá bom? E comecem a se apropriar dos nomes dos lugares, porque senão vocês vão boiar em algum momento. Então, de novo, essa que está aqui na parte de cima é a cavidade amniótica. É onde o bebezinho, depois de formado, ele vai ficar cheio de líquido envolvendo ele. Voltamos. Tudo bem? Acho que caiu um raiozinho em algum lugar e aí deu um piquezinho, tá? Então, de novo, aqui é a cavidade amniótica. Como o embrião ainda é só uma lâmina, o que a gente vê? Que a cavidade amniótica aqui, durante a terceira semana de desenvolvimento, é pequena, tá? Esse sacão aqui embaixo é o saco vitelino. Ele depois vai ser apertado, tá? Porque ele não vai ter muita função no final das contas, porque ele não tem vitelo. Mas ele está voltado para o endoderma aqui. Isso aqui é alantoide. É um anexo embrionário também. E isso aqui é o córeo, que vai formar o componente embrionário da placenta.
Oi, pessoal. Conseguiram entrar? Conseguiram voltar? Nossa, todo mundo caiu. Nossa, gente. Nossa, foi geral, né? Entendi. É porque, por alguma razão, estava ali 9 horas, como se tivesse acabado a sessão, mas eu ampliei agora para 22, então, não sei, acho que me enganei na hora de fazer alguma coisa, sei lá. Deixa eu copiar aqui todo mundo que estava e fazer uma lista de presença enquanto as pessoas estão voltando. Estou vendo muito aí na cidade. Aqui agora está aumentando a chuva. É mesmo? Não, aqui estava roncando trovoada e já estava chovendo, mas estava uma chuva mais light. Agora está chovendo mais. A chuva está meio engrossando. Vamos torcer para ela vir na paz. Mas enfim, gente, como vai ficar gravado? Como vai ficar gravado, eu acho que as pessoas vão poder ver depois, né? Se a gente ficar agora, senão a gente vai se atrasar muito. A não ser que dê um outro pico de luz ou dê problema na internet outra vez. Tá roncando trovoada forte. A chuva agora tá caindo forte. Deixa eu adiantando, porque assim, eu acho que vou ter que terminar a aula antes, por conta do que eu acho que tá vindo um temporal aí. Se ainda não chegou na casa de vocês, aqui já tá começando a rolar, tá bom? Mas então, eu boto essa figura de frente. Então, eu acho que já já a situação vai ficar mais brabinha. Mas vamos ver. Então, eu coloco essa imagem como uma primeira imagem para que vocês vejam que em vários compartimentos diferentes do embrião, né, e não só a parte interna do embrião, a gente tem formação de vaso sanguíneo. Porque no embrião a gente precisa ter uma circulação que perpassa por um compartimento que é extracorporal do foco das nossas atenções, que é o embrião, tá bom? Então, essa imagem está aí exatamente para abrir a cabeça de vocês com relação a isso. Então, olha só. Então, ele é o primeiro sistema funcional do embrião. E por que ele é o primeiro sistema que funciona no embrião? Mesmo de forma, inicialmente, a gente vai achar até que é precária, mas não é precária, né? Dá bem conta do que precisa fazer, já que as estruturas são muito pequenininhas, tá? Pela necessidade de captação de oxigênio e de nutrientes, porque rapidamente ele vai começar a aumentar, e aí vai ter catabólitos importantes também que ele vai precisar se livrar, tá bom? Senão ele se intoxica. Então, aqui, esse é um corte transversal do embrião propriamente dito, tá? E aqui em cima é o ectoderma. Eu não gosto de chamar de ectoderme, não. Eu gosto de chamar de ectoderma para parecer que é do embrião mesmo, tá? Alguns livros ainda usam assim. Essa parte amarelinha, então azul, ectoderma. Amarelinho, endoderma, ou seja, essa parte do ectoderma está voltada para a cavidade amniótica. Essa parte amarelinha do endoderma está voltada para o saco vitelino. E aqui no meio a gente tem aquele recheio. No recheio acontece um monte de coisas, tá bom? E a gente já viu que rola um monte de coisas. Uma das coisas que a gente já viu lá no passado é aquele bastão que vai induzir o ectoderma a formar o suco neural para depois fechar o tubo neural, tá? Então, isso que tem pretinho aqui é a notocorda que vocês já viram antes.
Aqui é o mesoderma paraxial, porque é o mesoderma que está imediatamente próximo da notocorte, numa posição central, lado a lado, dentro desse enorme recheio que é o mesoderma, tá bom? E a gente tem aqui, esse rosinha está bem pálido, mas a gente dá para ver umas células diferentes, que são os angioblastos, tá? E aqui a gente já vê a formação das ilhotas sanguíneas. Os angioblastos vão formar os vasos sanguíneos. E depois vão se diferenciar e vão formar o endotélio. E depois do que começar a se soltar, vai formar as células sanguíneas, tá? Então aqui dá para a gente ver tudo que é importante dentro do embrião, mas a gente agora está focando na parte de formação de sangue e vaso sanguíneo, né? Então, o que a gente viu lá naquele desenho verde? Que os vários mesodermas diferentes, não importa onde é que eles estavam, eles iam ter função angiogênica, ou potencial angiogênico, ou seja, formar vasos, e potencial hematopoético, que é formar sangue. Tá? Então, tanto no mesoderma intraembrionário quanto nos extraembrionários, tá? Somático e esplâncnico, a gente tem formação tanto de vaso sanguíneo quanto a gente tem formação de sangue, tá? Então, aqui tem a parede do saco vitelino, no caso do mesoderma esplâncnico, e aí a formação a gente vai ver a formação das ilhotas sanguíneas, por exemplo, tá? Elas também são chamadas de ilhotas de Wolff, ou de Pander. As de Pander são um pouquinho diferentes, mas as de Wolff, tá? E aí, primeiro, elas são densas, elas não têm cavidade interna, e depois a cavidade interna se forma. Aqui a gente já vê formação de cavidade interna, tá? Mas aqui de uma forma muito simplinha, porque na verdade elas parecem, no início, envolvendo o saco vitelino, elas parecem como se fossem mais ilhas mesmo, porque elas formam como se fossem uns triangulinhos, assim, umas elevações em toda a superfície do saco vitelino, em todo. O saco vitelino tridimensional, aqui está o disco embrionário, então a cavidade amniótica fica para cima, o saco vitelino fica para baixo, na maior parte dos desenhos. Então, no saco vitelino, que é um saco mesmo, como se fosse um saco cheio, né? A gente ampliando muito tamanho, começa a se formar um monte de rugosidades, que são as ilhotas de Wolff, as ilhotas sanguíneas, tá? Que elas, no início, elas são todas densas. A gente vai mostrar o desenhozinho para vocês, tá? Depois, à medida que elas vão evoluindo, elas vão começando a ficar meio ocas, e aí vai se formando o endotélio. Algumas células começam a se soltar a partir do endotélio e formar as células sanguíneas também, tá? Ah lá. Então, aqui está inglês, mas não tem problema, que os nominhos são mais ou menos parecidos, tá? O que a gente tem aqui? Vamos primeiro olhar a figura A. Vamos esquecer o que está do outro lado. Aqui vamos focar nessa estrutura. Aqui é como se a gente tivesse... Se a gente tivesse com isso aqui de lado, a gente ia estar vendo dois sacos. Um saco do lado de cima, o embrião, que ainda está meio achatadinho, e um saco do lado de baixo. O que a gente pegou? A gente pegou e botou o saco de cima na direção do nosso olhar. E cortou essa membrana que envolve essa cavidade de cima, que é a cavidade amniótica, tá? E tirando a membrana da cavidade amniótica, quem que a gente está olhando de frente, que está aparecendo aqui em vários tons de rosa? É o disco embrionário, que na verdade agora não está mais com cara de disco, ele já está ficando com uma cinturinha, né? Porque já se formou o tubo neural, está acabando de se formar o tubo neural, e ele está começando a sofrer várias diferenciações. Então ele deixa de ser aquela coisa redonda e depois oval, e com formato de pera, né, meio esquisitinho, e ele começa a se dobrar por uns lados e se dobrar atrás e na frente. Então a dobradura não é igual um papel. Aqui tem, vamos dizer que isso aqui fosse um disco.
A dobradura não acontece só do lado. Senão, a gente ia ser um cilindro aberto em cima e aberto embaixo. Não é isso que acontece. Além da gente dobrar enquanto embrião, porque todos nós passamos por isso, né? A gente dobra assim de ladinho, ok? De ladinho. Mas a gente dobra aqui e a gente dobra aqui também. Tudo dobra, esmagando o saco vitelino. E aí, quem é que vai crescendo pra caramba? A cavidade amniótica, tá? A cavidade amniótica, a membrana vai aumentando pra caramba e aí vai absorvendo, já nessa altura do campeonato, um bocado de plasma da mãe, que é o que vai compor principalmente o líquido da cavidade amniótica, né? Ou o líquido amniótico, tá bem? Mas aqui o carinho ainda está muito miudinho. Mas a gente precisa tentar visualizar e entender que aqui, em vez do embrião estar de lado, com aqueles dois sacos, um para cima e outro para baixo. Ai, gente, eu vou ter que desligar isso. Que bodega. Tá começando a cair raio muito perto. Agora fez uma barulhada. Então, nesse desenho, nessa imagem, a gente está vendo a cavidade amniótica voltada para cima, na nossa direção. Então, o que eu vou fazer, queridos? Já está quase no final da aula, está começando a cair raio muito perto daqui, eu não quero que tudo queime, então eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar a nossa aula aqui, e esse restinho que está faltando, eu vou dar tanto para a turma A quanto para a turma B, lá no laboratório de histologia da FEASO, tá bem? Então, aqui eu estou no slide 5. Então, eu parei aqui, eu comecei a explicar o slide 5. Tá bom? E aí, depois que a gente vê as várias lamininhas lá, eu termino essa parte para vocês, porque isso é importantíssimo para vocês. Tá bem? Tá entendido? Eu peço 1000 perdões, mas eu não quero que o meu equipamento queime não, tá bom? Desculpe, mas a situação aqui, a chuva nem tá caindo tão forte, mas tá muito trovoada. Tá bem, queridos? Eu acho que tá caindo granizo. Tá formando um barulhinho como se fosse granizo, tá? 1000 perdões, um beijinho para vocês, tá? Um beijo, 1000 perdões aí por terminar a aula antes, mas isso é uma necessidade, senão eu vou queimar meu equipamento, tá, queridos? Um beijinho, fiquem com Deus e bom descanso.